Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Plena Vida, o programa que quer trazer para você assuntos de bem-estar, saúde e plenitude de vida. Quero te fazer uma pergunta. Vamos começar com uma pergunta. Você já viu alguma pessoa que quanto mais quer ajudar, mais atrapalha? Ops! Ou você já ouviu aquela frase: se conselho fosse bom, vendia-se? Então, nós estamos num ano desafiador. Você, nesse ano desafiador, já capelaneou? Você cruzou com alguém que estava precisando da sua ajuda de alguma maneira? Você doou cestas básicas? Você fez live querendo ajudar as pessoas? Conseguiu um emprego ou um trabalho para alguém que estava precisando? Ajudou alguém com um conselho, um apoio financeiro? Ou simplesmente ouviu essa pessoa? Você sabe o que é capelanear? O que será que eu preciso para saber capelanear bem? Então, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio. Vocês perceberam que nós estamos num estúdio diferente hoje? Estamos fazendo uma entrevista presencial. Legal, né? Nós estamos recebendo Mikmas Pereira. Ele é administrador de empresas, tem especialização em marketing e didática do ensino superior, capelão e professor de cursos em capelania, teólogo, idealizador da lei federal referente ao Dia do Capelão no Brasil. Você sabia que existe um Dia do Capelão no Brasil? E idealizador da Bíblia da capelania. Bom dia, Mikmas. Muito bem. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao programa Plena Vida. Muito bom te receber aqui na nossa primeira audiência presencial. Muito bem, doutora Vera. Prazer estar com vocês aqui no Plena Vida. E parabéns pelo programa, pelo sucesso. Tenho acompanhado sempre que possível esse programa Plena Vida, suas entrevistas sempre brilhantes. E estamos aqui para dar a nossa cota de contribuição nessa oportunidade especial, falando sobre capelania. Você começou muito bem, doutora Vera. Você que é brilhante nas palavras aí, alguém já disse que uma pergunta bem formulada está 50% respondida. Então, a minha participação aqui no seu programa é apenas de 50%, porque você já fez perguntas bastante interessantes aí, cuja pergunta já traz boa parte da resposta sobre capelanear, sobre o que é capelania, como trabalhar em capelania. Então, Mick, mas você acha que muitas pessoas capelanearam nesse ano? Eu imagino que... Sem saber que capelaneavam? As pessoas mesmo sem consciência da terminologia, das atribuições de um capelão, no seu dia a dia, de alguma maneira, até pelo ato de solidariedade, elas acabam praticando um pouquinho da capelania. E em períodos de crises, de dificuldades, onde as pessoas precisam de ajuda, seja emocional, psicológica, espiritual, física, financeira, essa relação de ajuda, de apoio, de suporte, de encorajamento é o segredo do que consiste a capelania. Então, capelania é ajudar, apoiar, encorajar, servir. Alguém já disse também, caminhar a segunda milha, porque caminhar a primeira milha, enquanto está ainda favorável, as coisas estão fáceis, é como o soldado romano que tinha o direito de que alguém carregasse sua mala, seus pertences na primeira milha. Agora, a segunda milha seria alguma disposição voluntária, né? Um desprendimento mesmo, ou então ele tinha que conseguir uma outra pessoa para ajudá-lo. Então, a capelania é exatamente isso, servir, apoiar, encorajar, estar pronto para colaborar. Muito bem. E quais os segmentos que essa capelania pode ser exercida, além
do que a gente sabe pelo telefone, pela internet, que a gente mais tem visto esses dias. Mas eu sei que existem outros segmentos onde essa ação é exercida. Quais são esses segmentos? É verdade, é possível uma pessoa atuar em capelania em dezenas de áreas. Eu trabalho, por exemplo, através do Centro Nacional de Capelania Geral há quase 30 anos e nós estamos atuando ao longo dessas décadas aí em mais de 40 áreas. 40? Então, mais de 40 áreas. Você imagina que uma área que começou, um segmento, uma prática de servir, de aconselhar, de apoiar, que começou no ambiente militar, onde começou no ambiente militar, onde aquele que estava servindo as Forças Armadas, longe da família, longe da pátria, longe da cultura, longe do seu serviço, ele tinha tudo à sua disposição, menos o aspecto da dimensão da ajuda, do apoio, incluindo o aspecto dessa fé, da dimensão espiritual, né, do sagrado, do transcendente. Então começou-se a perceber que havia necessidade da prática, da presença de um agente terapêutico nos meios militares, no meio da guerra, por exemplo. E alguma coisa que começou nesse ambiente, hoje extrapolou para hospitais, presídios, escolas, segmentos parlamentares, condomínios, conselhos tutelares. Então nós temos mais de 40 áreas e possibilidades de um capelão estar presente, servindo, ajudando, apoiando, encorajando e sendo um agente de terapia para o espírito, alma e corpo, passado, presente, futuro, interno, externo e eterno, que é a promoção da saúde, né? Sim, a famosa trilogia que nós falamos semana passada. Eu ouvi lá você enfatizando bem esse aspecto, bem interessante. Legal. Porque a pessoa humana precisa, né, de ser atingida em todos os seus aspectos. Então a capelania tem essa proposta. E uma pessoa bem preparadinha em capelania vai ser essencialmente um ajudador efetivo, seja em tempo de pandemia, em tempo de guerra, em tempo de conflito, em tempo de turbulência ou em tempo de paz, de quietude e de serenidade. Agora, você estava dizendo sobre os segmentos, né? Diversas áreas. As áreas. A gente ouve muito falar da capelania hospitalar. Sim. A capelania prisional, escolar, são as mais conhecidas. Mas eu não sabia que existia capelania dentro do segmento legislativo. No legislativo, no executivo, no judiciário, na área parlamentar, porque assim como a oração, para além de todos os aspectos em que a oração tem propósito, ela também é uma terapia. Nós dizemos sempre, mais do que a autoajuda, a gente precisa da ajuda do alto. Então, a oração é a conexão com a dimensão do sagrado, do transcendente. Então, nós não podemos pensar que um parlamentar não precisa de oração. Um parlamentar, um gestor da coisa pública, não precise de uma palavra de encorajamento. Que ele não precise de uma ajuda no momento em que ele tem um conflito para tomar uma decisão, para votar sim ou não num projeto de lei. Então, nesse momento, mais do que qualquer outro momento. Em períodos onde o Brasil, São Paulo, o Brasil e o mundo passa por uma transição, são desafios e necessitando de oferecer respostas rápidas e bem elaboradas, essa pessoa, esse agente da coisa pública, precisa muito dessa ajuda espiritual, dessa ajuda em oração e às vezes uma palavra, a palavra certa, no lugar certo, para a pessoa certa, na hora certa. Então o capelão tem esse papel. Se nós olharmos um pouquinho na história, por exemplo, da América, nos Estados Unidos, nós tivemos lá um cidadão, um homem de fé chamado Billy Graham. O Billy Graham foi considerado conselheiro de presidentes e era um homem de fé que exercia até sem muita consciência do seu papel de capelão, porque ele era um evangelista mundial de grandes massas, ele exercia uma capelania junto aos parlamentares da América, lá nos Estados Unidos. Que interessante, né? Eu acho mesmo que o Brasil precisa menos deputados e mais capelães. Mais agentes de capelania, de terapia, porque não é? Temos desafios constantes, diários, e nós estamos num país continental, uma população de mais de 200 milhões de habitantes,
E temos oportunidades, diante desse cenário que nós estamos vivendo, de pessoas oferecerem respostas, alternativas de encaminhamento de solução para uma geração que está aí, crianças, adolescentes, jovens, idosos, precisando desses gestores que ofereçam mesmo respostas concretas para os problemas da vida, para os problemas reais. E muitas vezes num momento de impasse, né? Num momento em que o fogo toma conta do coração da alma, né? Se não existir uma pessoa que saiba colocar a palavra certa no momento certo, aquilo pode ser o fim da vida daquela pessoa. Pode descambar para extremos, né? É o que a gente vê. Descambar para extremos. A falta do equilíbrio, a falta da moderação, da mansidão, da tolerabilidade. Então tudo isso vem porque ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém. Não tem autossuficiência, não tem carreira solo. Então assim, eu tenho 40 anos de senador. Tá, mas você precisa, você tem pai, tem mãe, tem família, tem filhos, tem o seu reduto eleitoral, tem aqueles que te apoiam, aqueles que acreditam em você, aqueles que estão votando em você. Então, o grau de assertividade precisa aumentar. E se você tem tantos anos de atividade política, é maior ainda a responsabilidade. Então, esperamos que você erre menos, ou não esteja errando. Então, precisamos ouvir, porque também um livro sagrado, conhecido mundialmente como a Bíblia, diz para nós o seguinte, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, o capelão é um conselheiro, o capelão é um ouvidor, e ele ouve de maneira seletiva, e ele é um ministrante, e ele ministra de maneira cuidadosa. Então, aquele que se presta a ouvir um capelão está investindo em si mesmo para ter melhores resultados nas suas decisões, para otimizar os resultados das suas decisões. Muito interessante, viu? Muito interessante. Agora, eu tenho aqui uma pergunta que são duas. Vamos lá. Eu não sou o Salomão, talvez você seja a rainha de Sabá. Não. Qual é o propósito específico de um capelão ou uma capelã? A gente poderia falar em frases, em textos longos e poderíamos dar também esse propósito em palavras, né? Palavras isoladas. Então poderia, por exemplo, eu diria assim, o propósito do capelão ou da capelã é servir. E servir no limite daquilo que é possível, no limite daquilo que é permitido. Então imagina o capelão, a capelã servindo na área hospitalar. Ele vai visitar o paciente, mas ele se limita tão somente a cuidar, ouvir, assistir o paciente? Não. Ele serve ao paciente enquanto ele serve à família do paciente. Ele serve ao paciente enquanto ele serve à família do paciente e pode servir também aos funcionários da instituição hospitalar. Ou seja, outra vez, no aspecto tríplice. O paciente, a família do paciente e os funcionários da área da saúde. Então, o capelão que tem o propósito, específico de servir, ele é um agente promotor da saúde, ajudando a encorajar a fé daquele paciente para suportar ou para prevalecer diante do desafio da doença, da enfermidade, e ele pode encorajar a família para lidar com aquele drama desafiador de ter um ente querido doente, ou quem sabe em situação mais extrema, uma enfermidade que agrave, ele vai para a UTI, para a CTI, e infelizmente acaba indo a óbito e depois tem aquele momento do consolo necessário para a família de ter perdido um ente querido. Sim. E os funcionários, e os agentes da saúde, e os médicos, e a enfermeira, as enfermeiras e todos os demais profissionais que auxiliam na saúde, que também lidam com esse sofrimento diariamente. Como ficam as emoções, a mente desses profissionais? Então, essa especificidade do capelão, da atuação da capelania, ela não é tão restrita assim. Sim. Ela é específica, mas ao mesmo tempo ela é abrangente. Ao mesmo tempo que ela tem uma única mensagem que se resume em servir e encorajar, mas ela lida com aquela pessoa que está sofrendo diretamente, com aqueles que são coadjuvantes, que estão ao redor e com aqueles que estão tentando minimizar ou eliminar o sofrimento daquela pessoa. Então, só para falar da área hospitalar. Então, poderíamos falar da área prisional, parlamentar, militar, condominial, cemiterial. Então, imagina que este capelão é, antes de tudo, alguém desafiado a estar preparado e se preparando para cada oportunidade.
Mas, Mick, me diz uma coisa que eu acho que muitas pessoas estão em dúvida. A capelania está apoiada em algum tipo de religião? A capelania, por sua essência e natureza, ela não está vinculada a uma bandeira religiosa. Porque, voltando à terminologia, é servir, ajudar, apoiar e encorajar. Agora, a pessoa que se propõe a exercitar, a praticar a capelania, naturalmente cada uma carrega suas crenças, Sim. seus valores, sua visão, sua missão, seus propósitos na vida. Então, a exemplo de qualquer outra atividade, seja profissional ou até mesmo no lazer, nós carregamos a totalidade do nosso ser, das nossas crenças, da Sim. nossa experiência, do nosso currículo, das nossas origens. Em cada ação, cada Exatamente. passo. Então, um capelão, ele pode ter o vínculo em que ele tiver. Então, seja numa fé, numa confissão de fé mais radical, mais absoluta, mais intermediária, mais equilibrada, mais na ala cristã, menos cristã, mais evangelical, aí depende de cada um. Então, nós temos pessoas que nos buscam para o preparo em capelania das mais variadas origens de experiência religiosa, de experiência de fé. Interessante, interessante, muito bom. E você acha que as pessoas nesses dias, né, de modo geral, nesses últimos meses, ficaram mais atentas, mais sensíveis a esfera espiritual do significado das coisas? A leitura que é possível fazer dá indicadores de que, em períodos de crises, nós somos desafiados nas nossas mais profundas convicções. Então, mesmo aquelas pessoas que não professavam ou não professam uma bandeira, um segmento religioso, de alguma maneira, elas foram despertadas a esta dimensão, talvez do sagrado, da fé, da espiritualidade, e de alguma maneira elas foram desafiadas, tocadas, Sim. incomodadas, porque elas estavam diante de fatos muito reais, desafiadores, confrontantes mesmo, de turbulência, de desafio, que mexeu com a emoção, mexeu com a razão e mexeu com as crenças. Sim. Então nós notamos, por exemplo, na América, em períodos de crises, dificuldades, envolvimentos com guerra, muitas vezes onde os Estados Unidos participa de outros desafios, nós percebemos isso, que a população, se ela não se volta para a religião do ponto de vista institucional, igrejas e tudo mais, mas no mínimo, por estatísticas na América, eles são terrivelmente dedicados a essa coisa de estatísticas, né? de pesquisas. Ele tem pesquisa para tudo nos Estados Unidos. Então eles já conseguiram dimensionar que, no mínimo, as pessoas começaram a buscar mais essa experiência da oração, da terapia da oração, da fé, do sagrado. Se elas não foram para um livro como o Alcorão, para a Bíblia ou qualquer outro livro que estimula a fé, a edificação ou conexão com o sagrado, com Deus, com o eterno, mas de alguma maneira elas começaram. Eu ouvi, por exemplo, presencialmente um depoimento faz poucos dias de alguém dizendo assim: eu pela manhã agora eu adotei ler histórias bíblicas para minha filha. E eu achei interessante. Sim. Antes desse cenário desafiador, essa experiência não era uma realidade. Entendi. Agora, essa experiência faz parte do dia a dia desse cidadão, desse pai de família, que todos os dias pela manhã, no horário do café ou antes do café, ele conta pequenas histórias bíblicas para a filha, que atenciosamente está se ligando a essa mensagem de fé. E disse para ele: então, papai, sempre tem uma lição a ser aprendida nessas histórias, né? Não é curioso? Que graça. E ele estava contando isso, eu achei interessante. Então, a resposta à sua pergunta, de fato, as pessoas foram mais tocadas, sensibilizadas e perceberam que a vida não é só palpável, tangível, tem um outro lado, tem um outro aspecto que está aí à nossa disposição. Sim, eu percebi isso também. Muitas pessoas mais voltadas, mais falando de Deus, buscando algo fora do concreto, né? Porque realmente passamos por um momento inimaginável, né? Então você acaba realmente buscando algo que dê significado e razão àquilo. Não é? Isso, na verdade, a gente sabe que está ligado ao sentido da vida. É que as nossas abstrações e as nossas
relações com o dia a dia, com a atividade, com a rotina e até com a busca mesmo do trabalho, da coisa da vida, né, de obtenção de recursos, tem roubado da sociedade, das civilizações, do homem, do cidadão comum do século XXI, tem roubado esse tempo, até mesmo contato com a natureza. A gente vê quantas pessoas que precisavam desse tempo para se conectar com a natureza, com a terra, com a lua, com o sol, com os ares, com as estrelas, né? A perceber essa coisa. E a gente percebe que é uma oportunidade que a própria vida está oferecendo para nós de agregar esse valor que tem uma característica de eternidade. É verdade, eu observei muitas pessoas da minha família, do meu círculo de amigos, olhando mais para o céu, né? Olhando para as nuvens, para as estrelas, para o sol, para a lua, né? Olhando, ouvindo mais os pássaros, ouvindo o farfalhar das folhas nas árvores. Então, realmente, as pessoas ficaram mais voltadas para a natureza, né? Para aquilo que realmente faz sentido. É uma oportunidade de resgatar essa humanização. Né? Essa humanização que a gente fala muito no ambiente da saúde, no ambiente hospitalar, e que nós precisamos. E você percebe um grau de irritação, de impaciência ao longo da vida, no ativismo, né? A gente não ouve com atenção as pessoas, os toques, os cumprimentos são mais rápidos, as mensagens precisam ser curtinhas, qualquer texto precisa ser curtinho, qualquer áudio, qualquer vídeo, tudo precisa ser curtinho, porque parece que urge, né? Então tem muita coisa e as pessoas agora eu acho que estão tendo a oportunidade de refletir e esse tempo maior com a família, essa unidade básica da sociedade que é a família, que precisa de alto investimento e que é aí que a gente começa o primeiro exercício da capelania, né? O marido sendo um pouco capelão para a mulher sendo um pouco capelã para o marido e ambos sendo um pouco capelães para os filhos e talvez os filhos um pouco capelães para os pais. Muitas vezes é assim, viu? Muitas vezes. Agora, Mikmas, existe um curso, precisa de preparo para isso? É importante ter preparo? Uma pessoa que tem esse dom no coração, essa vontade de ajudar, de ir de repente uma vez por semana até um hospital ou de ir até algum local fazer um ato mais social. É importante, precisa de preparo? Como que é isso? Então, doutora Vera, a solidariedade humana é algo que é espontâneo, é intrínseco da pessoa humana, né? De um cidadão, uma pessoa minimamente saudável, ela sente a dor do outro, ela não está voltada unicamente para si própria, né? Ela tem a percepção de que o outro precisa de ajuda, ela usufrui desse benefício da empatia e de caminhar ao lado do outro e servir. Agora, é óbvio, é muito claro que uma pessoa que se propõe a exercitar a capelania de maneira mais específica, de maneira mais abrangente, de maneira mais profissional, é importante o preparo. Então, nem todos que fazem a capelania estão preparados para ensinar, mas aqueles que se preparam para praticar e desejam também ensinar, têm uma boa oportunidade porque há dezenas, centenas e milhares de pessoas querendo qualificação. Então nós, por exemplo, através do Centro Nacional de Capelania Geral, o CNCG, há mais de 30 anos, nós damos treinamento para pessoas que querem atuar em qualquer uma dessas áreas. Então a Capelania Geral se propõe a treinar pessoas para que elas possam exercerem a capelania com excelência. Então a gente fala da importância de fazer com qualidade, com excelência, com amor, com perseverança, com determinação, e porque é um desafio. Então se já é desafiador estar no sofrimento, imagina você que não está nele, se juntar aos que sofrem. E nas mais variadas situações. Então o capelão é de certa forma um clínico geral. Embora ele seja um especialista, mas ele está envolvido com o drama da dor, do sofrimento, perdas, prejuízos, fracassos, frustrações o tempo todo o tempo. Então ele precisa estar minimamente saudável e é por isso que é importante um curso, um treinamento onde ele seja ministrado
nessa área da fé, da dimensão espiritual, do sagrado, do transcendente, e para que ele também perceba que em momentos onde o desafio seja forte para ele também tem o suporte dessa capelania, da rede de capelães, né, do comitê da capelania, para que ele não se sinta só, seja fortalecido, encorajado para dar continuidade à sua caminhada. Então, o treinamento, eu diria assim, é um treinamento pontual, cirúrgico, tem um período, você termina, tem seu certificado, tem sua credencial de capelão, de capelã, mas você continua sendo acompanhado, mentoreado, apoiado, supervisionado através da rede de capelania, porque todo o tempo você está sendo treinado, aprendendo, aprimorando para exercer melhor na capelania. É porque essas pessoas que se colocam a serviço do outro para poder ajudar, também são muitas vezes bombardeadas, atingidas. Elas sofrem o contra-ataque, às vezes na mesma medida, em algumas situações até em uma medida maior do que aquele que está no sofrimento. E muitas vezes precisa aprender a ouvir, não é verdade? Aprender a ouvir. Por isso que nós temos dois sinais, ouvidos e uma boca, né? Para falar menos e ouvir mais. E muitas vezes as pessoas... Eu até entendo, na ânsia de querer ajudar, né? Você acaba, às vezes, falando mais do que deveria. Então, eu acho que é interessante, até como um aprendizado de vida, né? De vida, é verdade. Fazer esse curso de capelania para aprender, assim, até que ponto, qual é o limite que eu devo ir em termos do que falar e quando que eu devo ouvir mais? Exatamente. Qual é o momento que eu devo intervir ou não? Não é? Nós temos recebido alunos interessados dos mais diversos segmentos. São operadores do direito, profissionais da saúde, pessoal da educação, da segurança, dos serviços sociais. E muitas vezes nós temos registrado esse tipo de fala. Se eu tivesse feito esse curso há 20 anos, se eu tivesse aprendido isso lá na faculdade... Por que não colocaram esse curso, capelania, como matéria obrigatória, ou pelo menos opcional, do meu curso de psicologia, do meu curso de medicina, do meu curso de direito? Então, é muito importante o que você disse no aspecto de somar ou diferenciar para a vida. É um conteúdo que serve para a vida toda. Por exemplo, isso que você mencionou, doutora Vera, sobre ouvir. Nós somos bastante propensos a falar e muitas vezes falamos de maneira leviana, impensada, irrefletida, e depois que você fala é difícil você colher. Depois que você jogou a palavra... Tem como apagar? Não tem. Agora eu tenho que talvez me desculpar, pedir perdão, consertar, ajustar o dano causado por uma palavra impensada. Então e é por isso... às vezes mesmo assim, né? A gente ainda carrega o custo do prejuízo de uma palavra mal proferida, de uma frase, né? Então, por isso, no treinamento de capelania, uma das coisas que a gente procura enfatizar bem é o uso das palavras, o cuidado ao falar e o cuidado ao ouvir. Porque, às vezes, tudo que a pessoa quer é compartilhar e tudo que ela precisa é encontrar alguém que ouça. E que entenda, que mostre que entendeu, né? Que saiba ser todo ouvidos, que ouça com paixão, que ouça com amor, que ouça com cuidado, com zelo, com responsabilidade, para fazer a intervenção apropriada ao falar, para fazer a intervenção no momento certo, ao ministrar, ao compartilhar, ao oferecer sua ajuda. Olha, interessante, realmente deveria ter uma matéria de capelania dentro de muitas universidades. Fica a sugestão da doutora Vera Mendes. É verdade, dentro da psicologia, dentro do direito. Sim. Seria muito importante do serviço social. Porque nas relações interpessoais, na prestação do serviço do operador de direito, do profissional da saúde, da psicologia, do dentista, em qualquer atividade, você está conectando pessoas. E essas pessoas têm aspecto lá, espírito, alma e corpo. Então não é só físico. Sim. Tem um lado emocional. Por exemplo, alguém que vai dar a notícia sobre a morte de um ente querido. Como que você fala? Pois é. Que expressão você utiliza? Que expressão facial é interessante esboçar naquele momento? Você fala de maneira cética, incrédula, indiferente, ou você demonstra minimamente que você também está tocado pela perda daquela família diante da qual você tem que dar a notícia de que o pai, a mãe, o filho, uma pessoa que ela muito ama, acabou de partir?
Os médicos deveriam fazer esse curso, porque muitas vezes a gente, infelizmente, vemos, não são todos, evidentemente, Sim. mas vemos muitos médicos sem o mínimo tato de passar uma informação para a família. Para todos, esse conteúdo vai ser um diferencial. Eu faço parte muitas vezes de grandes congressos de profissionais da medicina e, curiosamente, lá estando nesses congressos, na sala da capelania, passam por lá vários médicos especialistas que fazem palestras no mundo inteiro. E algumas vezes eles vêm simplesmente na sala da capelania para pedir a este capelão que faça uma oração. Porque às vezes ele tem que dar uma palestra para uma plateia, eu tenho que trazer uma abordagem que é a primeira vez que ele vai falar para 400, 500, 600 pessoas no auditório. Então ele está preocupado, ansioso, temeroso, às vezes até suando frio. Então às vezes o papel do capelão só neste momento de ajudar este profissional da saúde já faz a diferença. Se o profissional da saúde recebeu lá esta matéria e sabe do papel do capelão, ele vai se sentir muito mais à vontade para ter o suporte da capelania. Verdade. E isso faz toda a diferença na prática dele. Eu já tive profissional da saúde, por exemplo, chamando para que o capelão estivesse presente na hora da palestra dele. Além da oração antecipada, ele queria a minha presença para estar lá, porque ia passar um pouco de segurança para ele enquanto ele estivesse ministrando a sua palestra. Todos nós, né, que palestramos, que damos cursos, ficamos nervosos. Porque talvez não seja a sua atividade principal. Alguns acumulam paralelamente. Sim. Mas a sua atividade principal é aquela para a qual você se habilitou devidamente. Agora, naquele momento, você vai transmitir aquele conhecimento, que é um outro desafio específico para o profissional. Legal. E como as pessoas podem fazer para se inscrever num curso de capelania? Você pode deixar assim um site, as suas redes sociais? Sim, é possível buscar através ou só do meu nome, né? Você pode entrar hoje em qualquer forma de plataforma aí, você vai lá, Micmas Pereira, ou Capelão Micmas Pereira, ou CNCG, Centro Nacional de Capelania Geral. Então temos o site, www.capelanias lá, tem o Facebook, Capelão Micmas Pereira, e você vai encontrar muitos vídeos, palestras, aulas e outros comentários no meu nome, Micmas Pereira, e tem também o nosso telefone, pode estar sendo mencionado aí, 970 78 1108, pode entrar em contato com a gente, e-mail também, micmas@capelanias.com.br, e você pode se inscrever presencial, agora com grupos menores, e também online, onde você estiver no Brasil ou no exterior, você pode participar do treinamento em capelania, se bem que eu sempre sugiro o presencial, que a metodologia, a didática, a pedagogia é outra, mas havendo impossibilidades para o presencial, faça online, sistema à distância, que sempre será proveitoso para agregar um diferencial na sua prática de ajuda, de apoio em qualquer atividade profissional. Legal. E quanto tempo mais ou menos demora esse curso? Quantas horas de curso? Então, o curso ideal presencial, uma aula por semana, ele é recomendado, ele está formatado para 9 meses, sendo 3 meses o básico, 3 meses o intermediário, 3 meses o avançado, que habilita plenamente para o exercício da capelania. Inclusive, é bom lembrar, doutora Vera, que uma pessoa pode se preparar para ser capelão das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica ou Polícias Militares em qualquer lugar do território nacional. Então ele pode prestar um concurso depois de habilitado num curso dessa natureza para ser um capelão atuando junto às forças de polícia, seja militar ou civil. Temos dado cursos para esse pessoal, né? Interessante. Então é muito interessante. E aí ele pode se preparar nesse curso plenamente, ou de repente ele tem alguma outra bagagem, ele pode fazer um curso intensivo. E também flexibilizamos o mesmo conteúdo do curso presencial de 9 meses para um curso online ou um curso intensivo. Interessante, muito bom. Quer dizer, não importa só as boas intenções, precisa de preparo. É verdade, e um bom preparo, né? Precisa amar, precisa gostar de lidar com as pessoas, precisa ter disposição para chorar com os que choram, caminhar a segunda milha, como a gente disse, e servir, ter um coração voluntário. Legal. Você tem alguma história interessante para nos contar dentro desse teu trabalho em capelania? São muitas histórias. A gente poderia contar aqui muitas histórias, seja na área prisional, hospitalar. Eu me lembro agora uma hospitalar, por exemplo, uma senhora que me pediu para orar pela tia dela, a funcionária do hospital. E lá chegando, a pessoa que eu nem conhecia, no estacionamento do hospital,
orei pela vida dela. Uma semana depois, essa funcionária me chamou na sala dela e disse: olha, minha tia foi curada. Como assim curada? Eu falei: então, você lembra aquela oração que você fez há uma semana? Ela voltou a fazer novos exames e nesses exames não constaram mais o problema que ela apresentava. E você sabia qual era a doença dela? Eu falei: não. E como foi essa experiência? Eu falei: bom, eu só pedi a ajuda do alto. Certamente tudo aquilo que a autoajuda poderia fazer por ela, através dos serviços médicos, ela estava recebendo. E ela disse: pois é, e nada estava funcionando como a gente esperava, mas aquela oração fez a diferença, porque ela passou a crer. Então é sabido pela ciência, pesquisas, estatísticas, uma série de outros estudos, que a fé, a oração, a dimensão do sagrado faz de maneira concreta a diferença terapêutica na vida humana. Mas, ainda assim, há uma região dessa intervenção divina que é inexplicável, que é a questão do milagre. Ou seja, aquilo que uma pessoa não consegue nenhuma explicação e nenhum recurso visível, palpável da medicina, da tecnologia, e de repente aquilo está estabilizado, curado, restaurado, renovado. Foi o que aconteceu com aquela senhora, e ela passou a ser uma pessoa muito mais dedicada à fé e a ajudar as outras pessoas. E uma outra experiência curiosa também, entre outras, foi na área prisional, de alguém que, tendo passado várias vezes pelo sistema prisional, quando foi tocado por uma dessas palestras da capelania, passou a crer, e tendo saído do sistema prisional, hoje volta à prisão para ser um palestrante, para ajudar. Então virou um cidadão de bem, alguém que dá palestras, que ajuda, que apoia outros egressos do sistema prisional. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, desacreditando da possibilidade daquele que comete delitos, indo para extremos até ao fundo de uma cadeia, ali também é uma grande oportunidade de virada. Então nós precisamos dar um voto de confiança àqueles que, seja no hospital, né, no fundo de uma cama, ou alguém no fundo de uma cadeia, ou alguém lá no palácio do governo, que às vezes você pode imaginar que está difícil mudar aquela situação, mas com uma palestra, uma ajuda, um apoio, uma oração, um texto sagrado na hora certa, de maneira apropriada, pode fazer essa diferença que a gente imagina. Muito legal, muito bom isso, hein? Bom, eu sempre peço para os meus entrevistados deixarem uma dica, algumas dicas a respeito de como ajudar o outro da melhor maneira possível. Sim. Bom, dicas a gente poderia falar muitas aqui. Uma delas é, primeira, você deve buscar a ajuda do alto, sempre. Porque nós temos limites. Espírito, alma e corpo, passado, presente, futuro, interno, externo, eterno, nos limitam, nos restringem. Mas sempre haverá um Deus nos céus. E sempre haverá a possibilidade de uma intervenção eterna, uma intervenção do poderoso. Então, da maneira que você puder, comece a cultivar essa conexão. E se eu posso sugerir algo, eu diria a oração. Da maneira mais espontânea, comece a orar e a falar com esse ser superior, o eterno, Deus, o Todo-Poderoso. E a outra dica é: seja mais estudioso das verdades absolutas, imutáveis, que eu, pelo menos, confio, acredito e desfruto dessa relação, que é com a Bíblia. Tem sido um livro combatido historicamente ao longo de milênios, de séculos, mas é o livro mais lido do mundo, é o livro mais estudado, é o livro mais traduzido, é a Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Pelo menos nessa versão dos 66 livros, tem outros, você pode adicionar também. Mas se você conseguir juntar pelo menos esses 66, 39 do Antigo, 27 do Novo, estudando, e essas doses homeopáticas dia a dia um pouquinho, primeiro vai ajudar na sua conexão com o sagrado, com a fé, com Deus. E, segundo lugar, vai ajudar você a ajudar as pessoas, porque você tem argumentos, você tem elementos, você tem conteúdo para poder ajudar. E outra coisa, de fato, é essa relação de ouvir as pessoas. Nós estamos num mundo tão conturbado que ouvir as pessoas e falar de maneira cuidadosa está assim como se fosse segundo plano. Mas ouvir as pessoas cuidadosamente e falar criteriosamente, né? Com carinho, ouvindo de verdade. Com carinho, né? Com ternura, com cuidado. Pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, idoso.
todos precisam, todos merecem, todos terão a oportunidade. Muito legal. Muito obrigada, Mikmas Pereira. Eu que agradeço muitíssimo. Sim, eu acho que foi uma entrevista fantástica, porque abordou exatamente os 3 aspectos que eu sempre pontuo aqui no meu programa. Plena vida. Plenitude Parabéns. de vida. Corpo, alma e espírito. Né? Nós somos seres trinos. Sim. Né? E estamos rodeados de tantas coisas que são 3 sempre, né? É verdade. Nós estávamos comentando isso, inclusive, a semana passada, né? Com a Isabela. E hoje você veio, então, reiterar, reforçar esse ponto principal do nosso programa. Muito, muito obrigada. Quem quiser se inscrever no curso de capelania, vocês vão ver aí no rodapé do programa, se inscrevam, vão buscar instrução, orientação para exercer esse teu dom de empatizar com as pessoas de maneira mais fiel, mais fidedigna, mais profissional. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Vera Mendes, um grande abraço, parabéns pelo Plena Vida e conte sempre comigo. Obrigada. Eu espero que você fique bem, que você esteja bem, que você tenha plena vida. Até a próxima semana. Obrigada.